Cronograma Bíblia Todo Dia, Mateus capítulo 23. Desde já quero avisar vocês que podem ocorrer alguns barulhos aqui. A vizinhança hoje está bem barulhenta, mas vamos que vamos. O importante é darmos continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor, amém? Aqui no capítulo 23 nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. O Senhor aqui, ele literalmente vai falar muitas e muitas coisas, né? Jogar verdades na cara dos fariseus e dos mestres da lei. O Senhor vai dizer no versículo 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhe e fazem tudo o que lhe dizem. Por que Moisés? Porque Moisés, nós precisamos entender que foi lá no Antigo Testamento, o homem usado por Deus, não somente para libertar o povo do Egito, da escravidão, mas também foi Moisés que recebeu os mandamentos do Senhor, né? E aí, naquele tempo que Jesus veio em carne, os fariseus, o povo da lei, os judeus, eles tinham Moisés como a pessoa mais importante ali na questão dos mandamentos, e eles tinham que obedecer tudo que Moisés ensinou. E aí o Senhor vai dizer, olha, vocês sentam na cadeira de Moisés, vocês querem ser como Moisés, vocês querem ser maior do que Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não fazem o que eles fazem. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que os fariseus queriam ser como Moisés, de ensinar a lei, passar a lei, mas eles mesmos não faziam. Enquanto Moisés, nós vamos ver que Moisés ele foi um homem do qual tinha o caráter de Deus. Porém, os fariseus não tinham, eles eram hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa, exigiam coisas das pessoas, mas eles mesmos não faziam. Eram gananciosos, eram mentirosos, eram amantes do dinheiro, pegavam as ofertas do templo. Tudo isso o Senhor abominava. Por isso que ele vai dizer no versículo 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, por qualquer coisinha, eles condenavam alguém, eles levavam alguém à morte, eles condenavam as pessoas, diziam que as pessoas não tinham direito ao céu, que iam para o inferno. Era difícil naquela época de servir ao Senhor, porque eles faziam com que fosse muito pesado. Mas eles mesmos, naquilo que eles ficavam buscando e procurando nas pessoas, exigindo das pessoas a santidade, para ser mais clara, a santidade que os mestres da lei e os fariseus naquela época exigiam do povo, eles mesmos não tinham, porque eles eram corruptos. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui, é um capítulo extenso, mas eu vou aqui frisar alguns versículos. No capítulo 12, o Senhor ele vai dizer que o maior entre vocês deverá ser servo. E não era assim naquela época. Aquele povo, os grupos religiosos, eles só queriam ser servidos. E o Senhor estava dizendo, olha, o maior entre vocês é os que servem. E aí ele diz, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, como se eles pudessem, como se eles tivessem a chave do reino dos céus. Eles faziam difícil, né, com que pessoas viessem para Jesus, viessem para Deus. Assim acontece muito no dia de hoje. Tem muitas pessoas aí arrotando santidade que ao invés de trazer pessoas, atrair pessoas para o Senhor, elas têm afastado essas pessoas. Ou seja, fechado o reino dos céus para outras pessoas. E aí o Senhor diz, vocês mesmos, né? Naquela época ele falou para os fariseus, nem vocês entram, nem deixam entrar os outros. Por quê? Porque vocês dão mau testemunho. Então nós temos que ter esse cuidado hoje também, porque essa palavra não é só para o povo daquele tempo. Hoje existem fariseus, hoje existem mestres da lei, pessoas que se acham santas demais, pessoas que se acham perfeitas, mas não dão um bom testemunho e não agradam a Deus. E estão fazendo com que outras pessoas não queiram Deus. Triste de nós, amados, se alguém olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer assim, Deus me livre de querer Deus, de viver numa igreja, de estar com a Bíblia debaixo do braço para ser igual a Jéssica. Eu que não quero ser como ela. Isso aí faz com que a pessoa se afaste do Senhor. Amados e amadas, vamos ter cuidado quanto a isso. Os vizinhos hoje estão com todas as crianças brincando ali embaixo. Vamos lá, amados. Versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas.
preste atenção nesse versículo, porque esse versículo é muito usado e tem se levantado muitas heresias a respeito desse versículo. Muitas pessoas pregam contra o dízimo. As pessoas dizem que o dízimo ficou lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e hoje, por estarmos na Nova Aliança em Cristo Jesus, nós não precisamos mais dizimar. Mas veja o que Jesus diz. E outra coisa, as pessoas dizem assim, naquela época as pessoas elas dizimavam da hortelã, da semente, da plantação. Por quê? Porque naquele tempo não existia uma recorrência de moeda como existe hoje. Tudo hoje nós fazemos com dinheiro, mas se nós voltarmos muitos e muitos anos atrás, nós vamos ver que a questão maior era, se eu plantava feijão, eu trocava por outra coisa. E assim ia, né? Quem tinha a sua semente, ele trocava por outra semente e ia havendo uma troca. Primeiro de tudo, hoje nós vivemos em outro tempo, hoje nós temos a moeda, hoje nós temos o dinheiro aí correndo o tempo todo. A economia é diferente, né? E segundo, o Senhor vai dizer assim, olha, vocês dão o dízimo, mas vocês têm deixado de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então tem pessoas que dizem assim, Jesus falou naquela época que a gente tem que apenas prestar atenção, não em dizimar dinheiro, mas ser justo, misericordioso e fiel. Ok, mas veja que o Senhor diz, olha, vocês devem praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então o que o Senhor está dizendo? Deem o dízimo, mas também sejam misericordiosos, fiéis e justos. Porque o que acontecia com os fariseus era o que? Eles se preocupavam em dar o dízimo, mas eles não se preocupavam em ter essas características que agradam o Senhor. Mas não é que ele está dizendo, seja misericordioso, fiel e não preciso dar o dízimo. Faça estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, faça as duas. Não deixe de fazer nenhuma. Porque se você só dizimar, o Senhor não se agrada. E também ser justo, misericordioso e fiel. Mas nós temos também que ser gratos ao Senhor, não sermos apegados ao dinheiro. E nós não temos medo, porque quando nós dizimamos, nós somos espirituais. Dizimar hoje, você precisa ser espiritual. Porque é uma confiança que você tem no Senhor, que o Senhor não vai deixar faltar, que o Senhor vai ser contigo. Amém? Então, esse versículo aqui, o Senhor não está encorajando a cada um de nós deixarmos de ser dizimistas. Ele está dizendo, sejam dizimistas, mas também sejam misericordiosos, justos e fiéis. Pratiquem, né, essas coisas importantes da lei. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vejam que sempre o Senhor aqui está falando sobre hipocrisia. Vocês são como sepulcros caiados. E aqui ele já explica. Por que sepulcros caiados? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Aquele tempo, né, trazendo para hoje, nós vamos a um sepulcro em cemitérios, tudo muito lindo, tudo muito arrumado, mas os túmulos muito bem cuidados. Mas o que é que tem dentro de um túmulo? Restos mortais, podridão. Esses dias eu fui a um enterro de um familiar e recentemente havia tido outro familiar também já enterrado. E aí ali subiu um odor. Por quê? Porque quando o ser humano ele pode ser o mais bonito, o mais rico, mas quando ele vai para ali, amados, todos têm o mesmo fim na questão do que vai acontecer com o nosso corpo. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas o que acontece? Quantas pessoas hoje também, né? Os fariseus eram assim, vestes de santidade, mas por dentro não estavam no pecado, desagradando a Deus. E hoje também é assim, as pessoas elas querem ter uma capa. As pessoas se portam com a sua beleza, com o seu corpo, cuidam muito do corpo, do rosto, do cabelo, mas não ligam em buscar as coisas do céu, não é verdade? Então aqui o Senhor vai dizer também sobre Jerusalém, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, o Senhor ali estava lamentando sobre Jerusalém, uma cidade que era para acolher Jesus, era para ter acolhido os outros profetas, mas não acolheram, né? Estavam ali na perdição, né? A perdição da cegueira espiritual, do pecado. E o Senhor estava lamentando, né? Por esse triste fato daquele povo estar cego espiritualmente. Tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.